Bom, pessoal, seguindo com a temática, a gente vai falar um pouquinho, fazer algumas analogias com a mecânica. Então, por exemplo, se eu tenho uma mola que ela se encontra no estado de relaxamento, ela não está nem elongada e nem comprimida, eu posso dizer que não tem nenhuma energia associada a essa mola, uma vez que a energia associada a uma mola depende da deformação que essa mola vai sofrer, seja essa deformação uma compressão ou um alongamento. Então, eu tenho aqui um carrinho, né, as rodinhas do carrinho, uma mão que vai empurrar para a esquerda todo esse conjunto, e aí esse movimento, como não seria espontâneo, é um movimento forçado, e através desse movimento forçado, nessa mola eu posso associar uma energia potencial elástica. Essa energia seria uma energia armazenada. A quantidade de força que eu coloquei aqui ao longo desse deslocamento, o trabalho que eu realizei aqui, acumulou essa energia na forma de energia potencial elástica, né? Armazenou a energia potencial elástica. De modo que, quando eu solto o sistema, a minha mola, depois de determinado tempo, ela volta para aquele estado sem energia, para o estado de relaxamento, mas ao mesmo tempo, aquela energia potencial elástica, ela passa a se transformar em energia do movimento, em energia cinética, e aí com caráter espontâneo. Bom, para a situação de uma mola, a força vai obedecer à lei de Hooke, e quanto maior for a deformação, diretamente proporcional, maior é a força. Então, para uma deformação X, do estado de relaxamento para esse estado elongado, minha força que eu tenho que fazer, e consequentemente, a força elástica, vale F. Para uma deformação 2x, a força vale 2Fs. Para uma deformação 3x, 3Fs e assim por diante. Então, eu tenho o meu gráfico da força em função da deformação. O problema é que a gente vai perceber similaridades e também diferenças para quando tentar comparar, por exemplo, a força elétrica. Eu tenho aqui duas cargas se repelindo, então um corpo carregado positivamente, outro também, e espontaneamente eles tendem a se afastar. Então, se eu faço um movimento forçado para eles poderem se aproximar, eu estou acumulando, estou guardando energia na forma de energia potencial elétrica. E aí, se eu soltar, essa partícula ela adquire velocidade em função dessa energia potencial que estava armazenada. O problema é que a nossa força, em função da distância, ela decai com o quadrado da distância. Então, ela não tem esse comportamento linear, e sim um comportamento de uma hipérbole, porque ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Em problemas de eletrostática, o fato dessa força não ser linear significa que a força que está atuando vai variar com o deslocamento. E isso faz com que, para o estudo da dinâmica do movimento das cargas, o conceito de trabalho e energia seja crucial. E aí a gente vai agora falar um pouquinho, antes de adentrar mais a fundo, sobre forças conservativas e função potencial. Força conservativa, pessoal, nada mais é do que toda vez em que você realiza um trabalho, e o trabalho realizado por essa força independe da trajetória. Então, por exemplo, eu tenho aqui o ponto A, eu tenho aqui o ponto B, e vai ter uma força que vai deslocar do ponto A até o ponto B, um corpo qualquer, e aí pode ir pelo caminho 1, pelo caminho 2, pelo caminho 3, por N caminhos. Suponha que pelo caminho 1 foram gastos 20 joules. Suponha ainda que pelo caminho 2, também o trabalho realizado por essa força também tenha sido de 20 joules. Pelo caminho 3, também tenha sido despendido um trabalho de 20 joules.
Eu posso dizer, então, que a força que realizou esses deslocamentos é uma força conservativa, porque, independente da trajetória, o trabalho realizado por essa força deu o mesmo valor para sair do ponto A e chegar até o ponto B. Na física, nós temos 3 forças consideradas conservativas. São elas: a força gravitacional, a força elástica e a força elétrica. A cada uma delas existe associada uma função potencial, que essa função potencial, você consegue associar uma energia a isso e independe do tempo. Então, por exemplo, a minha força gravitacional, eu consigo ter uma função potencial que vai depender, vou botar assim, função potencial, que associada com aquela massa, essa função potencial, me dá energia. Eu tenho, na elástica, uma função potencial que, associada com a deformação da mola, consegue me dar a energia potencial da mola. E na elétrica, eu também tenho uma função potencial que, associada à distância entre as cargas, me dá a energia potencial elétrica daquelas cargas ali do meu sistema. Então, recapitulando, força conservativa são forças cujo trabalho independe do caminho, sempre vai dar o mesmo. Na física são 3, gravitacional, elástica e elétrica, e associada a essa força conservativa, eu tenho funções potenciais, ou função potencial para cada uma delas, que não depende do tempo, depende de alguma coordenada espacial. Beleza? E essa energia, ela vai ser ali interpretada sempre com uma base de referência. Mas aí a gente vai adentrando nisso conforme vai avançando nos slides. Então, olha só. Nessa tabelinha aqui, eu tenho as 3 forças conservativas. Então, nós temos aqui a força peso, a força elástica e a força elétrica. Associada a cada uma dessas forças conservativas, nós temos uma energia potencial. A energia potencial gravitacional, a energia potencial elástica e a energia potencial elétrica. A energia potencial gravitacional, como que eu conseguiria determinar o trabalho realizado pelo peso? Então, vamos imaginar assim, ó. Eu tenho aqui uma pedra e aqui eu tenho solo. Essa pedra, aqui está o ponto A, aqui está o ponto B. Ela espontaneamente, naturalmente, ela não ocupa o ponto A. Então, para eu conseguir elevá-la até essa altura, eu preciso realizar um trabalho, e aí vamos supor que eu estou elevando essa pedra a uma velocidade constante. Então, não estou alterando a velocidade, está sempre com a mesma velocidade, até chegar nesse ponto A. Então, quando ela chega nesse ponto A, ela tem mais energia armazenada do que no ponto B. No ponto B, a energia armazenada seria 0. Essa energia armazenada é o que nós chamamos de energia potencial gravitacional. E na hora que eu largo a pedra, a minha energia potencial gravitacional diminui o valor e vai se transformando em energia do movimento, vai se transformando em energia cinética, até que quando ela atinge o solo, se eu desprezar o atrito com o ar, etc., toda a energia potencial gravitacional zerou e se transformou em energia cinética. Beleza? Então é uma energia que vai estar ali armazenada. Mas, por exemplo, ó, nessa situação, qual o trabalho da força peso, vamos botar assim, do peso,
para ir de A até B? Bom, nesse caso, nós temos que o deslocamento, ele é esse aqui. O deslocamento é a própria altura. Então, para ir de A até B. E a força-peso, ela está paralela. Então, eu teria peso vezes altura. Então, aqui ficaria M vezes G vezes o H, que é essa alturazinha. Então, o trabalho da minha força-peso, né, aqui como é paralelo, o cosseno, o ângulo, seria de 0 graus. O cosseno de 0 é a mesma coisa que 1. Então, eu já poderia cair nisso aqui direto. Então, o trabalho dessa força conservativa dependeu da massa, da gravidade e da altura. Espontaneamente, ela se movimenta do ponto A para o ponto B, porque ela tem mais esse valor de energia armazenada do que no ponto B. Ok? E aí nota que o trabalho realizado pela força-peso, eu calculei mgh numa situação inicial, que era lá no A, mgh numa situação final, que era lá no B. A altura do B é 0, né? Então ficou o trabalho igual a energia potencial gravitacional na situação inicial menos a energia potencial gravitacional numa situação final. Posso fazer essas analogias para as demais forças conservativas. Então aqui, trabalho seria energia potencial em uma situação inicial, kx ao quadrado sobre 2 no início, menos kx ao quadrado sobre 2 na configuração final. E aí, se eu fizer um menos o outro, eu obtenho o trabalho realizado pela minha força conservativa. Da mesma forma para a força elétrica. Para a minha força elétrica, seria a minha carguinha de prova vezes um potencial. Esse V seria potencial, a gente já fala sobre ele. Então, o trabalho realizado pela força elétrica seria a minha carguinha de prova vezes o potencial no início, menos a minha carguinha de prova vezes o potencial no estado final. Independente de qualquer coisa, eu posso resumir isso na seguinte situação. O trabalho da força conservativa sempre será a energia potencial no início menos a energia potencial no final. Então, vamos ver um exemplo disso para energia potencial gravitacional. Então, de forma bem breve. Essa pedra, espontaneamente, ela não fica nessa posição em relação ao solo. Eu preciso fazer uma força, exercer uma força, para que ela fique aqui e ela armazene essa energia. Mas se eu soltar, essa pedra espontaneamente, ela vem para essa posição. Então, vamos dar valores para isso. Suponha que a pedra tem uma massa de 2 kg, a altura dela em relação ao solo seja de 3 metros, e aí a gente quer calcular a energia potencial gravitacional. Bom, energia potencial gravitacional, mgh, massa vale 2, gravidade vale 10, H está valendo 3, 60 joules é o valor da nossa energia potencial gravitacional associada a essa pedra. Eu poderia dizer, vou chamar aqui de ponto A e aqui de ponto B. Poderia falar muito bem que para ir de A para B, então daqui para cá, significa que a energia potencial que ela tem aqui é 0 joules. Aqui seria uma energia potencial gravitacional em A de 60 joules. Ela tem 60 joules a mais do que lá no solo, do que lá no ponto B. E aí, na hora que eu solto essa pedra, essa energia que estava ali armazenada se transforma em outra forma de energia. No caso, se a gente considerar uma queda livre, essa outra forma
vai ser uma energia cinética, ok? Posso interpretar isso como se fosse o trabalho para que essa pedra fosse de A até B. Porque o trabalho não seria a força-peso vezes o deslocamento para ir de A até B? Então, o trabalho seria força-peso mg. O trabalho para ela ir de A até B seria justamente aquela altura que ela tem. Então, isso daqui seria a energia potencial, então, aquela energia armazenada devido a uma altura. Bom, por analogia, a gente pode tentar representar isso para um campo elétrico. Então, imagina um campo elétrico uniforme. Então, está aqui o meu campo, a plaquinha positiva está em cima, a placa negativa está embaixo, e aqui estão minhas linhas de campo. Bom, espontaneamente, a minha carga de prova que foi solta aqui, ela vai sofrer uma repulsão da placa positiva e uma atração pela negativa. Então, espontaneamente, como ela é positiva, a força ela vai estar assim. Então, a força elétrica que ela está sofrendo vai estar nessa direção e nesse sentido, né? Tem o mesmo sentido do campo elétrico ali apresentado. Mas olha só, se ela espontaneamente sai do ponto A e vai em direção ao ponto B, significa que ela vai ter uma energia potencial elétrica a mais armazenada do que no ponto B. Então, ela tem uma energia maior armazenada do que no ponto B, e na hora que você solta, ela cai. Eu estou desprezando a gravidade aqui, obviamente, mas percebam que ela tem relativo, né? Em relação ao ponto B, ela tem uma certa energia armazenada, que na hora que eu solto, essa energia se transforma em energia cinética. Bom, munidos disso, vamos tentar definir o que seria a diferença de potencial elétrico. A gente tem aqui um campo elétrico uniforme, uma plaquinha carregada positivamente no lado esquerdo, uma outra plaquinha carregada negativamente do lado direito. Aqui estão as minhas linhas de força, né, representação de 3 delas. Uma carga de prova de 2 coulombs é colocada no ponto A e ela espontaneamente se movimenta de A para B. Se ela vai de A para B, significa que ela tem uma energia potencial elétrica maior em A do que em B. E aí suponho que esse deslocamento seja um deslocamento de 3 metros. Bom, vamos analisar o que acontece com essa carguinha. Bom, primeiro, na hora que você solta a carguinha ali no ponto A, ela sente a presença do campo elétrico e uma força é manifestada nela. Então, a força vai estar no sentido de A para B. A gente sabe que essa força a gente consegue calcular como o valor da carga vezes o campo. Bom, o valor da carga são 2 coulombs, o campo 10 newton por coulomb. Então, a nossa força vai ser uma força de 20 newtons. Como o campo elétrico é uniforme, em qualquer ponto desse campo, a minha força vai ter esse valor. E o trabalho para ela ir de A para B? Bom, a força e o deslocamento são paralelos, então o ângulo entre eles é 0, cosseno de 0 vale 1, eu posso resumir para essa situação. Minha força vale 20, o meu deslocamento é de 3 metros, o trabalho para ela ir de A para B é um trabalho de 60 joules. Isso significa que a energia potencial em A é 60 joules maior do que a energia potencial em B. Então, por exemplo, se a minha energia potencial em B se fosse 0 joules, a minha energia potencial em A
seria 60. Na hora que eu faço 60 menos 0, dá 60. Se a minha energia potencial ela fosse de 20 joules em B, em A, ela teria que ser 80. Porque na hora que eu faço a diferença de um para o outro, é a diferença que me importa. Na hora que eu faço a diferença de um para o outro, dá uma diferença de 60 joules, que foi o trabalho realizado. Se fosse, por exemplo, de menos 10 joules em B, em A, ela teria que ser 50. Porque na hora que você faz 50 menos 10, dá 60. Então, é a diferença que me importa nessa situação. Com isso, eu quero dizer que o trabalho ele vai ser proporcional à carga que se desloca. Então, se eu aumentar o valor da carga, o valor do meu trabalho ele também é aumentado. Ou seja, assim como a energia potencial gravitacional depende da massa, a energia potencial elétrica depende da carga. Então, se fosse uma carga de 4 coulombs, esse valor daria 40 e esse valor daria 120. Ou seja, se eu dobrar a carga, o valor do trabalho ele é dobrado. Tá, mas o que isso significa? Então, o trabalho ele é proporcional à carga que se desloca. E o que seria essa diferença de potencial? Então, a DDP, diferença de potencial, ela nada mais é do que a razão de quanto de trabalho precisa ser realizado por unidade de carga. Então, no nosso exemplo, né, que era uma carguinha de 2 coulombs, eu precisava de 60 joules para 2 coulombs. Ah, se fossem 4 coulombs, eu precisaria de 120. Se fosse 1 coulomb, eu precisaria de 30. Então, a DDP entre 2 pontos, a diferença de potencial entre A e B, então a DDP entre o ponto A e o ponto B, nada mais é do que o trabalho realizado, que é a força vezes o deslocamento, para sair de A e chegar até B, dividido pelo valor da carga, que está se movendo entre A e B. E aí a gente vai seguir a seguinte nomenclatura. Eu vou falar que em A, ela tem um certo potencial. E aí o potencial, eu estou representando pela letra V. Então, esse é o potencial em A, esse é o potencial em B. Potencial, eu estou falando de um ponto específico. Então, potencial no ponto A, potencial no ponto B. Esse UAB nada mais é do que a diferença do potencial em A menos o potencial em B. E o que seria essa diferença de potencial entre A e B? Seria o trabalho, e aí vem da definição de cima, realizado para ir de A até B, dividido pela carga. Com isso, a gente define no sistema internacional, deixa eu só apagar aqui, a gente consegue definir a unidade de diferença de potencial, que seria o joule dividido por coulomb. Então, joule por coulomb vai receber uma nova nomenclatura, vai receber um novo nome, que vai ser denominado de volt. Então, 1 volt nada mais é do que 1 joule por coulomb. Mas, afinal de contas, na prática, o que seria o volt? Então, quando se diz, por exemplo, que existem entre 2 pontos de um campo elétrico uma diferença de potencial de 30 volts, significa dizer que a cada carguinha de 1 coulomb que se movimenta entre esses 2 pontos, vai existir uma variação de 30 joules em sua energia potencial elétrica. Exemplo, eu tenho aqui uma pilha de 1,1.5 volts.
polo positivo, polo negativo, para estabelecer um campo elétrico ao redor aqui do circuito. Então, nesse campo elétrico, vai se movimentar as minhas carguinhas. A gente não vai entrar em circuito ainda, quando chegar em eletrodinâmica entraremos, mas vamos seguir nessa definição. Então, essas carguinhas vão se movimentar. Para cada 1 coulomb que passar por essa lâmpada, por exemplo, então passou 1 coulomb, ele vai perder da energia armazenada nele 1,5 joules, que na verdade não vai ser perdido, vai ser transformado, em virtude das colisões entre os elétrons e os átomos, em energia térmica, e essa lâmpada acende por conta disso. Ah, se forem 2 coulombs, então serão 3 joules. Ah, se forem 3 coulombs, 4,5 joules, e assim por diante. Mas a cada 1 coulomb que passar por aqui, porque é o que está sendo fornecido por essa bateria, vai ser perdido, vai ocorrer uma variação de 1,5 joules na energia armazenada, né? A energia potencial elétrica. Assim também, por exemplo, eu tenho aqui uma bateria, e essa bateria é uma bateria de 12 volts. Tenho aqui ligado no polo positivo uma plaquinha, no polo negativo outra plaquinha. Cada carga que passar por aqui, então eu tenho aqui uma carguinha positiva, vai sofrer uma força para ela sair desse ponto e chegar nesse ponto ganhando velocidade, significa que a cada 1 coulomb ela vai ter que transformar perdão, a cada 1 coulomb ela vai ter que transformar 12 joules em energia cinética, em energia do movimento. Então ela vai perder daquela energia armazenada, perder entre aspas, né? Ela vai transformar essa energia armazenada em energia cinética. E para a gente fechar nessa parte, vamos para um exemplo. Então, o primeiro exemplo é: admita que a diferença de potencial elétrico entre uma nuvem carregada e a Terra durante uma certa tempestade vale 1 bilhão de volts, 10 a nona volt. E aí, quando ocorre um raio, uma carga de 30 coulombs é transferida entre a nuvem e a Terra. A pergunta é: qual a energia potencial liberada nessa descarga? Suponha que a DDP tenha se mantido constante durante a descarga. Para isso, vamos lá. Vamos para as informações que a gente tem. Né? Fala que libera uma DDP, né? Ó, a diferença de potencial elétrico, então já fala do valor da DDP para a gente, de 10 a nona volts. Então a DDP é 10 a nona volts. DDP entre a nuvem e a Terra. Fala também que a carga seria uma carga de 30 coulombs. Ele pede qual é a energia potencial elétrica liberada nessa descarga. Isso é o que ele quer saber. Então, se a gente pegar pela definição, o que seria DDP entre a nuvem e a Terra? Seria o trabalho realizado da nuvem para a Terra por unidade de carga. Esse trabalho eu posso também associá-lo como a energia potencial elétrica entre a nuvem e a Terra. Então, seria 10 a nona igual a energia potencial que será transformada dividido pela minha carga, que vale 30. Então, minha energia potencial elétrica, que vai ser transformada, que vai ser liberada nessa descarga, é 30 vezes 10 elevado a nona joules, ou seja, 30 bilhões de joules. E a gente pode botar isso aqui em notação como 3 vezes 10 a décima joules.